Olá, eu me chamo Júlio Gonçalves, seja muito bem-vindo ao meu canal Líderes Gigantes. É um prazer imenso estar aqui com você e hoje eu vou falar para você um pouquinho a respeito de afiando o machado. Você como um funcionário em tempos de mudanças e em tempos de crise. Em tempos de mudanças, em tempos de crises, as regras do mercado, as regras do trabalho, das necessidades das empresas e das organizações mudam. Será que você continua sendo competitivo e dando os resultados que a empresa espera de você no seu papel, no seu cargo e na sua função profissional? Você já pensou nisso? Já parou um tempinho para fazer uma análise criteriosa a esse respeito? Será que você realmente está vencendo os desafios diários na sua empresa com louvor ou com dor? Ou você está se enganando, se esquivando, se escondendo, fugindo dos desafios diários que surgem? A sua empresa certamente mudou e está mudando. E como está a sua capacidade de solução dos problemas? Como está a sua forte e o seu foco aos problemas atuais, não os do passado, que a sua empresa hoje necessita vencer para se tornar e continuar sendo competitiva nesse mercado já tão agressivo? Já parou para pensar? Será que a música tema que a sua empresa, neste momento tão delicado da economia, não mudou? Será que a música da sua empresa agora, de repente, aí não é um rock pesado, um heavy metal? E você ainda está curtindo uma música clássica, um Vivaldi? Fantástico, Vivaldi. Claro, evidente. Mas será que é isso que a sua empresa está querendo e está precisando atualmente de você e de todos nós? Analise com calma. Olha, tem um detalhe importante que talvez você não saiba, mas dependendo da sua função, você precisa estar em campo, no front da batalha e não somente atrás de uma tela de computador, para que você possa não perder a conexão com a realidade diária da sua organização. Estar no olho do furacão, antenado com tudo que está acontecendo, acompanhando, dando sugestões, apresentando resultados e contribuindo para soluções dos problemas. E como está a sua qualificação para as novas tendências do mercado tecnológico da atualidade? Temos que pensar. Vou contar para você uma historinha muito rápida que o meu amigo Aristide Girardi também comenta nas suas palestras, nos seus treinamentos e tudo mais, né? Existia uma serraria muito grande, imensa, numa determinada cidade, e ela estava contratando lenhadores. Pedro era um lenhador muito responsável, muito comprometido com os resultados positivos do seu trabalho, e resolveu se candidatar a uma vaga para ser um lenhador dessa serraria. Pedro foi procurar então esse emprego na serraria e lá havia uma reserva muito grande do replantio de eucaliptos para a produção de celulose, de papel e derivados de uma forma geral. Na entrevista, o entrevistador perguntou a Pedro: Pedro, quantas árvores você corta por dia? Pedro respondeu prontamente: 20 árvores, com a maior naturalidade. 20 árvores? Indagou o entrevistador. Tem certeza, Pedro? O meu melhor lenhador, aqui da minha serraria, corta no máximo 6 árvores por dia. E você está me dizendo que corta 20 árvores? Ok, você confirma? Excelente. Então está contratado. Pedro então começou a trabalhar logo na próxima segunda-feira, para fechar um período aí de 30 dias de análise, de performance e tudo mais. No primeiro dia de trabalho, na segunda-feira, Pedro, no final do dia, trouxe 20 árvores. Havia cumprido aquela meta que ele tinha estimado com o gestor. No segundo dia, Pedro trouxe mais 20 árvores. No terceiro dia, quarto dia, quinto dia daquela semana, fechou toda a cota da semana, Pedro cortando 20 árvores.
Na segunda semana, Pedro resolveu chegar bem mais cedo. Chegou 1 hora antes no trabalho, trabalhou o dia todo, saiu um pouquinho mais tarde. No final do dia, trouxe mais 20 árvores. E foi assim sucessivamente na segunda semana, trazendo cada dia 20 árvores. Segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Na terceira semana, Pedro também, no primeiro dia, na segunda-feira, chegou bem cedo, trabalhou arduamente o dia todo. No final do dia trouxe 20 árvores. E sucessivamente, na terceira semana, de segunda a sexta-feira, Pedro continuou trazendo as 20 árvores. Na quarta semana, a última semana do mês, o gestor já estava bastante assim interessado, e verificou, analisando o que estava acontecendo, Pedro realmente era uma subidade, era algo realmente diferenciado do mercado. Aí na segunda-feira o Pedro entrou mais cedo ainda, entrou praticamente 2 horas antes do trabalho. A última semana queria cumprir a sua meta, todo aquele seu objetivo. Pedro trabalhou o dia todo. No final do dia, Pedro conseguiu trazer 18 árvores. No segundo dia, Pedro também repetiu o mesmo horário que entrou, trabalhou até um pouco mais tarde, 1 hora mais tarde, trouxe então 15 árvores. Pedro começou a ficar um pouco preocupado, o gestor dele também. Na quarta-feira, Pedro entrou no mesmo horário, no final do dia, Pedro trouxe 10 árvores. Na quinta-feira, Pedro trouxe 5 árvores e no último dia da semana, no último dia do mês, Pedro, por volta aí de umas 6 horas da tarde, não tinha aparecido de volta da floresta de eucaliptos e o gestor estava preocupado. O gestor resolveu esperá-lo. Chegou às 6 horas da tarde, o Pedro não aparecia. 19 horas, o Pedro não aparecia. Quando foi lá por volta de 20 horas, o Pedro apareceu, todo triste, acabrunhado, com o machado dos ombros, sem trazer sequer uma árvore. Para espanto do gestor, ele perguntou: Pedro, mas o que aconteceu? Por que você está tão assim frustrado? Você não conseguiu trazer nenhuma árvore hoje, no último dia? E Pedro realmente falou: eu comecei muito cedo a trabalhar, praticamente 2 horas mais cedo, não almocei, ainda não jantei, praticamente não comi nada o dia todo, estou chegando muito mais tarde que todos os outros funcionários da empresa e não consegui trazer nenhuma árvore. O que aconteceu, Pedro então estava bastante frustrado e o gestor parou para fazer uma análise do que estava acontecendo. Analisando o comparativo de Pedro, o comportamento profissional dele com os outros funcionários, o gestor identificou um ponto interessante. Todos os outros lenhadores chegavam de manhã no horário, pegavam o seu machado, iam para a floresta, cortavam 2 ou 3 árvores, voltavam para o almoço, almoçavam, por volta das 14 horas, eles faziam a pausa, afiavam o machado, voltavam para a floresta, cortavam mais aí 2, 3 árvores no máximo e fechava a cota de 5 ou 6 árvores no máximo por dia. Ou seja, os lenhadores faziam e afiavam, amolavam o machado, preparavam a sua ferramenta de trabalho diariamente para aquele corte que estava planejado e programado. Pedro não fazia isso. Pedro colocava uma força descomunal, um empenho descomunal, mas não preparava a ferramenta dele. Isso é que acontece refletindo nos nossos dias de hoje, nas organizações. Existem muitos funcionários que trabalham arduamente, entram muito cedo, trabalham o dia todo, ficam até mais tarde, porém ficam naquela rotina constante e não se preparam para a inovação tecnológica, não se preparam para as novas tecnologias, para aquilo que o mercado está exigindo de todos os profissionais numa atualidade constante. Não se reinventam, não se reinovam, ficam numa zona de conforto, numa inércia constante e não fazem uma qualificação e uma reciclagem. Então, dessa forma, ele não faz uma MBA, não faz uma pós-graduação, não faz um curso técnico de especialização naquilo que ele é o seu papel dentro da organização. Desta maneira, os outros profissionais que dão uma pausa, fazem um curso de pós-graduação, um curso de mestrado, um curso de doutorado, ou mesmo assim faz uma certificação específica na sua categoria, conseguem uma qualificação profissional melhor e acabam conseguindo outras oportunidades
muitas vezes, ou na maioria das vezes, trabalhando menos, mas trabalhando com mais qualidade, apresentando informações mais precisas, mais exatas. Então, essa é a reflexão que eu gostaria de falar para você a respeito de se preparar, de buscar uma nova qualificação profissional, uma capacitação técnica específica, uma inovação tecnológica para que você possa continuar sendo competitivo na sua função, para que consiga continuar apresentando os resultados positivos que a sua empresa tanto necessita. Pense nisso. Desejo-lhe muita saúde, sucesso e prosperidade. Sonhe grandes sonhos, pois imensas serão as suas realizações. Inscreva-se aqui abaixo no meu canal, compartilhe com seus amigos. Um grande abraço, muito obrigado e até a próxima. Fica bem. Até logo.